Deixa eu botar aqui no... Qual é o nome? Modo Modo avião, né? Modo avião. Modo avião. Em modo avião. Tá filmando, Otto? Você viu o respeito de uma entrevistada? Que a pessoa vem com o celular e quando a gente fala gravando, ela coloca no modo avião para não ser interrompida durante a nossa conversa. Já tá valendo, Rafael Otto? Gostar muito de avião, né? Justamente ela, que o assunto antes podcast, antes música, era avião. Vamos falar sobre isso. Mas eu vou deixar você se apresentar primeiro, fazendo a pergunta. Aliás, hello, moringueiros! Essa frase está manjada, mas é a única que eu sei falar. Hello, moringueiros! Estamos aqui em mais um podcast da Moringa. Quem é você na música? Com a intenção de trazer novos talentos, artistas independentes que estão aí batalhando, correndo e fazendo a coisa acontecer. Porque assim, só acontece para quem corre atrás, né? A sorte, ela não vem bater na porta da casa da gente buscar você o novo talento da música popular brasileira. Se você não for atrás, não fizer a sua parte, já diz lá, né? Faça por onde eu te acrescentarei. E a primeira pergunta, eu tô falando uns negócios bonitos aqui, você oferecendo, como é o nome desse negócio aí? Pão de queijo para... Cheese bread. Ai, Jesus, cheese bread. Tá bom, brincadeiras à parte, estamos aqui com essa jovem talentosa, multi-instrumentista, compositora, cantora, tenista. E a primeira pergunta que eu falei pra ela é: quem é você na música? Nossa, não tava preparada pra essa. Eu sou a Mariana Eis. Eu já sabia, eu só perguntei por Tudo curiosidade bom, para as pessoas lá. Eu sou a Mariana Eis, sou compositora. Já falei tudo isso. Cantora. Cantora, compositora, tenista. Eu não sei mais o que falar. Eu tô brincando. É importante a ordem. ordem. Compositora, cantora, eu Você gosto sabe de que falar antes. A sua amiga que tá aqui, aquela que às vezes te deixa em dúvida se ela te ama ou se ela te odeia, ela foi uma das pessoas assim muito rápida nessa resposta, e eu sempre cito ela como exemplo para as pessoas que participam aqui, e eu achei o posicionamento dela muito assim coerente, muito firme, e isso que você falou faz sentido. Até às vezes a gente já vai voltar ao podcast, né? Mas às vezes vem as pessoas aqui e mostrar música para escolher o repertório e coisa e tal, né? Eu falo, mostra teu repertório. E geralmente acontece, as pessoas elas mostram aquelas que elas têm preferência primeiro, depois falar que você mais gosta e tal, né? Como é que você sabe? Claro, foi a primeira que você cantou, né? Então é bom essa coisa de você se posicionar, né? Na ordem que você já imagina para sua vida, né? Quem eu sou? Eu sou cantor, eu sou compositor, eu sou artista, e colocar isso, cada coisa, né? No seu lugarzinho. Isso é importante, assim, a gente ter esse conhecimento de quem a gente é. Eu acho essa pergunta profunda: quem é você na música? E quando a pessoa responde de forma assertiva, é bem legal. Eu digo que, assim, eu sou uma compositora, cantora, porque eu sempre dei muita atenção à composição, mais do que a cantar. Tirando, assim, a gente vai entrar Sim, no meu lado artístico e tal, mas eu separo um pouco a Mariana compositora da Mariana artista. Hoje, assim, eu A Mariana Eis é compositora ou é a cantora? Não, a Mariana Eis é as duas. Eu sou tá. eu sou as duas, obviamente, mas como eu comecei compondo para outras pessoas, e até hoje eu faço muito isso, então é um pouco o meu carro-chefe, assim, apesar de hoje eu ter meu projeto artístico, de eu ter a minha Sim, banda. a gente vai falar sobre tudo isso. Você até me lembrou de uma vez que eu fiz um comentário a respeito de um vídeo que você tinha gravado, mas eu acho que na época vocês não eram um trio ainda. Foi um vídeo que você se juntou com uma amiga para cantar e depois a sua amiga veio a fazer parte de um trio musical que vocês têm. Mas, Mariana, antes da gente prosseguir, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo. Obrigada a vocês Você é uma pelo pessoa convite. que tem muito medo de pegar avião e vir do Rio de Janeiro para São Paulo. É claro que você não veio única e exclusivamente, né, para participar do nosso podcast, porque a gente ainda Mas não é muito, importante. foi muito por isso Porque também. ainda Não. não tem esse peso na vida das pessoas, mas enfim. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, por enfrentar o seu medo de avião, vencer e pegar um ônibus e vir pra cá, isso. né? É isso. Mariana, tem uma pergunta que ela é meio capciosa, ela é uma pergunta assim dúbia, que eu sempre faço para as pessoas, né? Eu não vou entrar no assunto de idade, mas eu creio que você é uma pessoa bem jovem ainda, Não né? tão jovens. Mas sim, você é bem jovem. Baseado na minha pessoa, todos vocês aqui são São jovens, né? Eu acho que se juntar você e... Digamos que o Bruno estivesse aqui do lado, aqui agora, coisa que ele não está aqui do lado. Se ele estivesse, acho que juntando vocês dois, é a minha idade. Mas
A Mariana de hoje, cantora, compositora, artista e cheia de sonhos e de vontades, tem a oportunidade de avançar um pouquinho no tempo. Eu sou um cara que eu sou o rei dos alienígenas do passado e todas as teorias das conspirações. E por incrível que pareça, hoje cedo eu estava lendo sobre viagens no tempo e coisas e tal, né? As possibilidades e as impossibilidades. Mas eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. Você avançou um pouco no tempo e foi lá dar uma olhadinha e encontrou com a Mariana Ex lá do futuro. E a Mariana Ex lá do futuro falou pra você, olha, faz o seguinte, volta pro tênis, esquece a música, esse negócio de música não dá camisa, não dá dinheiro. E você tendo essa informação privilegiada da Mariana Ex do futuro, e você voltando aqui para esse mundo atual em que a gente vive, porque hoje tem a coisa das realidades paralelas também, né? Mas você voltou para cá mesmo, não foi para nenhuma realidade paralela aí. Você ouviria a Mariana Ex do futuro ou continuaria sendo a Mariana Ex de hoje, que compõe, que canta, que acredita numa carreira artística? É, eu com certeza continuaria compondo e cantando, porque eu Certo. acho que é o que eu vim fazer aqui, assim. Eu tenho uma relação muito, acho que meus objetivos são muito palpáveis, assim, Certo. sempre foram. Eu tenho metas muito, é, eu não espero muito, tipo assim, sucesso, sabe? Isso, assim, sucesso é uma consequência de alguma coisa que, assim, tem muitos níveis de sucesso, né? Sim, Assim, eu é, comparo é, muitos coisas, assim, é muito difícil, por exemplo, eu vivo de música hoje. sim. Então, isso é Então, um sucesso. isso é um sucesso, Por né? isso que eu disse que essa pergunta minha, ela é capciosa, né? Porque, primeiro de tudo, partindo desse princípio que eu também creio piamente, o sucesso é algo muito particular, né? Mas eu falo isso, e não desmerecendo ninguém, porque eu vivencio isso e vejo que muita gente entra na música iludida, né? Muita gente tem como sucesso ser reconhecido na rua, separado, e às vezes eu conheço no meio artistas que têm esse reconhecimento de público e não têm uma vida satisfatória em vários níveis, nem financeiro, nem pessoal. Então o sucesso ele é uma coisa assim, cada um alcança, né? Você está falando agora que hoje você já se mantém, já vive da sua música, já tipo, já fez um strike, já foi lá e já marcou um ponto. Assim, demorou bastante tempo pra isso Sim. acontecer, né? Que eu não sou tão novinha assim, mas assim, eu faço só 12 anos já, então assim, é um tempo considerável pra eu conseguir, né, pagar minha conta de luz Vocês fazendo as estavam falando de coisas. comparando as contas de luz do Do Rio e Rio de São Janeiro Paulo e agora São há Paulo. pouco. Eu estava aqui quietinho, mas eu estava ouvindo vocês Mas falando assim, disso. eu acho que é importante a gente ter também claro que a gente vive de conquista e frustração o tempo inteiro. Todos os É dias. isso, assim, eu acordo um dia e eu tive uma conquista absurda, muitas vezes com a Clara, né? Sim, E eu acordo um dia que eu tô frustradíssima porque alguma coisa não aconteceu, e enfim. E é normal, isso acontece claro. em tudo, mas eu vejo muito assim, eu vou dar um exemplo do que eu acredito que seja sucesso. Eu vejo um artista cantar numa casa de show para 250 pessoas gritando a música dele, Isso é um isso para sucesso. mim é sucesso. Sim, E eu vejo um artista cantar para 10 mil pessoas gritando a música dele, isso para mim também é sucesso. claro, Eu não tenho como pegar esses sucessos e eles serem comparáveis. Assim, claro que um tem um alcance maior, claro. tudo certo. Mais dinheiro, provavelmente, mais fama. Às vezes não, né? É, Porque isso que você falou dessa pessoa cantando para 10, 20, 30, 40 mil pessoas, isso se dá muito mais nos gêneros mais populares, né? Eu não gosto de ficar falando de forma que pareça ou soe negativa de qualquer gênero, qualquer estilo musical, ainda mais nesse momento tão polarizado que a gente vive, onde é muito fácil ir na internet atacar um artista por qualquer motivo, porque ele não compactua do seu pensamento político, ou, enfim, né? Mas os gêneros onde isso acontece, né, esse número maior de público, realmente são nos gêneros mais populares. E eu conheço histórias de artistas que já eram super famosos, mas tinha um investidor por trás já ainda pagando aluguel, sim, pagando o salário para os caras, entendeu? Porque o investimento foi tão grande para que aquilo acontecesse, se sim, tornasse aquele fenômeno todo, que o cara vai trabalhar mais uns 10 anos ali recebendo um salário para poder ressarcir todo o investimento que foi sim. feito anteriormente. E no gênero, assim, um pouco pop, nessas coisas mais underground, coisa e tal, às vezes a pessoa toca num espaço menor, né? Mas ela tá mais realizada financeiramente, às vezes, do que um artista Sim, é grandioso tudo desse. É dela, tudo né? dela. Eu vou dizer assim, eu tenho. Eu gravei até um vídeo esses dias falando sobre isso, mas
Eu acho que sucesso é você ter Já um vamos público... entrar nisso, que eu vi esse vídeo. O sucesso pra mim é você ter um público pra chamar de seu. Isso pra mim é sucesso. Se eu vou em Curitiba, que não é uma cidade minha, Certo. e lá tem um público que foi assistir saiu o de meu casa e show, foi te assistir. isso pra mim é sucesso. É. Independente de serem 300 pessoas, de serem 10 mil. Sim. Né? Isso pra mim... Claro que tem vários níveis. Tem cara que tem... E eu tenho muito isso, assim, né? De ter um cara que ele tem, às vezes, 4, 5 milhões de seguidores, mas ele não põe tanta gente assim numa casa, né? Prova disso também foi na Panda, agora passada. Eu tava vendo artistas assim que... Porque explodiu essa coisa de live, coisa e tal, né? Durante a Panda. Eu falo Panda porque eu vi uma grande youtuber falando que as plataformas, elas não gostam quando você fala essas palavras, etc. E elas dão uma segurada no alcance das coisas, né? E principalmente o YouTube. Então, eu vi artistas assim que você vai lá, tinha 3, 4 milhões de seguidores no mundo, fazendo live para 100 pessoas. Então, é diferente, porque tem muita gente que começa a te seguir por curiosidade, mas efetivamente ele não consome aquilo que você tá passando ali para eles. Mas, Mari, intimidade. Não, sem problema, né? todo mundo chama assim. Mari, eu vou dar por encerrada essas 2 primeiras perguntas, porque a gente já desenvolveu tantos temas que eu ia abordar assim durante a nossa conversa toda. Então estamos aqui, Mariana Reis, cantora, compositora, uma artista, musicista também, toca violão. Às vezes eu vejo nos vídeos ela se arriscando com bateria, com contrabaixo e etc. E a resposta dela é a resposta de 99,9% dos artistas que passaram aqui. Ou seja, isso demonstra que a gente não escolhe a música escolhe a gente. E por mais que alguém venha do futuro ou venha dos céus e diga, para com isso, não é para você, a gente vai continuar fazendo isso porque a gente não tem uma outra vontade que seja compatível com essa. Passado essas 2 primeiras perguntas, Mari, a gente até... né, se estendeu na segunda bastante, quase que a gente entrou em carreira, etc. Algumas curiosidades a seu respeito. Né? Você estava falando que você jogava tênis, né? Você chegou a ser profissional? Eu cheguei a jogar uns torneios profissionais, mas eu me machuquei. E aí eu ia até para os Estados Unidos. Todo atleta tem alguma machucadinha, o esporte, né? de alto rendimento, ele não é saudável. Assim. Saudável é você jogar ali 3 vezes por semana. Agora a pessoa que precisa treinar horas e horas todos os dias. Você passa do limite do seu corpo. Sim. Então, assim, é muito difícil um atleta durante a carreira inteira não se machucar, pelo menos uma vez. Mas, então, assim, eu me machuquei, aí eu não fui para os Estados Unidos, fiquei aqui e comecei a fazer música. Então, essa é a pergunta. Era a sequência da pergunta. O esporte veio primeiro na sua vida? Veio primeiro. E depois a música, não que ela tenha sido um consolo nesse momento que o esporte deixou de ser tão presente na sua vida. Como chegou a música, como chegou o instrumento, como chegou essa coisa de querer tocar, de querer compor? Tá. Chegou antes de eu ter parado de jogar, né? Com 11 anos eu comecei a tocar violão. Eu peguei um violão velho lá da minha mãe, que ela achava que queria tocar, e aí tava lá em casa sem corda, e eu comecei a tocar, assim. Sem corda? Começou a tocar sem corda? Tinha 3 cordas, assim. Já dá pra fazer umas notinhas já. Dá pra fazer umas notinhas. Aí fiz 2 semanas de aula, 3 semanas de aula, e comecei a tocar sozinha. E aí fui tocando, toquei a vida inteira. Até, sei lá, uns 17, 18, que foi quando eu montei a minha primeira banda. Assim. Eu cheguei a ter uma banda de mulheres. Mas só de garotas? Só de mulheres, com a minha sobrinha, com uma amiga nossa. Todas tocavam bem ou era aquele negócio... Todas tocavam muito bem. Minha sobrinha hoje é baixista do Suricato. Que legal. Ele tá realmente com um projeto bem bacana. Ela é baixista do paralelo às outras 1 milhão de coisas que ele faz, né? Sim. Porque o Rodrigo, é uma coisa assim, eu conheci o Rodrigo, ele tava de sub na banda da Maria Gadu, do Caneca. Né? Mas depois eu comecei a ver 1 milhão de coisas que ele fazia, assim, ele tem sempre 10 mil projetos, né? E eu vi esse último projeto dele agora com uma banda, eu não lembro se todas são mulheres. Não, tem, acho que, se eu não me engano, tem não sei se são 3 ou 2 mulheres, mas tem a Carol, que é minha sobrinha. Certo. Que ela eu não sei se ela é baixista ou tecladista da banda. Eu ela é muito instrumentista. Ela é muito instrumentista, ela é formada em música e tal. Legal. Então a banda era bem legal. Era banda, tipo, era bateria, baixo, teclado e eu no violão e guitarra. E eu era vocalista da banda. Mas isso com 17, 18 anos? Isso com 17, 18 anos ali. Foi 18 anos ali que eu montei e comecei a fazer muito show. Muito show. Tipo assim, já... E por que não continuaram com essa banda, já que tava com todo esse público aí? Chegou um momento, a gente ficou com 4 ou 5 anos de banda, assim, a gente chegou a abrir pro Projota, Scratcha na época, do Lulu Santos,
A gente fez uns shows grandes, show com um cachê legalzinho, assim. A gente fez, olha só. se eu não me engano, a gente fez mais de 200 shows, assim. A gente fez pra uma banda independente, na época era muita coisa. Não, não é pra uma banda independente, pra qualquer artista. Pra qualquer artista é muito show. É muita coisa. E aí a gente rodou o Rio de Janeiro inteiro, assim. Chamava Trinca o nome da banda. Trinca? Trinca, com K. E aí... Por que as pessoas têm sempre essas criatividades assim? É maravilhoso. Era um trio chamado Trinca. E aí chegou um momento que a gente, né, resolveu fazer coisas separadas. Eu queria já focar um pouco mais na composição também. Certo. Fazer minhas coisas solo, tava na faculdade, etc. Faculdade dele? Eu fiz jornalismo. A primeira faculdade que eu fiz jornalismo. E aí acabou que a gente separou e tal. Fiquei uns anos focando um pouco mais em composição. E lancei muito pouca coisa sozinha, porque eu nunca... Eu sempre penso assim, eu acho que eu nunca fui uma artista solo, sabe? Eu nunca me dei muito bem trabalhando sozinha. E eu gosto muito de ter um projeto, de ter outras cantoras comigo hoje, por exemplo. E aí, a Saudoce foi um pouco um achado, assim. Foi onde eu me encontrei depois de 10 anos fazendo isso. Assim, eu me encontrei um pouco nisso, porque eu gosto de fazer vozes e backings e etc. Acho curioso isso, porque eu trabalho com artistas variados assim. E tem muita gente que às vezes eu sugiro um vocal na hora da produção, coisa e tal. Ah, isso é brega, isso é Fábio Júnior, isso é não sei o que lá. E eu só acho, não quero que fiquem magoados comigo, eu acho que acha brega quem não sabe fazer, porque bem utilizado numa canção, ele dá um colorido, dá uma coisa bacana. Sim, eu acho que tudo exagerado. Até porque é vocês ruim, são né? três, já vamos entrar no assunto da Saudoce, mas vocês são 3 cantoras, né? Fica quase que impossível numa música as 3 cantarem cada um pedacinho da música, vai ficar assim, né? Primeiro verso um, outro verso outro, refrão outro. Então, uma forma de todos participarem é uma abertura de vocal num momento ou outro. O show é bem assim, tem show que eu não canto voz principal, tem música aqui, né, que eu não show inteiro, uma música que eu não canto. Como eu tô sempre com o violão, né, e normalmente a gente divide bem, eu faço os mais graves, porque minha voz é um pouco mais grave. A Brenda faz as coisas mais agudinhas e a Fernanda faz um pouco mais, principalmente nos refrões, assim, a voz mais principal. Mas, assim, nós 3 somos cantoras, então... a Saudoce é meu projeto artístico hoje, nesse momento, espero que por muito tempo. Principal, assim, é o meu objetivo. Tenho algumas metas com elas. Metas. Rapaz, cumprir a meta, a gente dobra a meta pra chega atingir a meta. Dobra a meta. Mas quando dobrar a meta, a gente já tá de novo se antecipando. Eu ia entrar um pouco mais tarde no assunto do Saudoce, né? Por enquanto eu quero explorar a Mariana Eis em toda a sua plenitude, de todas as suas funções artísticas e esportivas. Né? Daí, Mariana, nesse período que você estava tocando a banda Trinca com K, né? Você já estava compondo? Você já tinha música autoral nessa banda ou não? Já, era todas as músicas que a gente lançava era tudo autoral e os covers, né? A gente participava de festivais e tal. Certo. E a gente chegou até a ir para um final de um festival, que era o FBI, que era um ano de Festival de Bandas Independentes. A gente foi para o final desse festival, eram, sei lá, muitas bandas. Foi muito legal, assim, na época. Eu aprendi muito, né? Porque fazer show você aprende muito. E na época da Trinca eu entrei no The Voice. Eu fui do primeiro The Voice Brasil. E eu tinha 20 anos, assim. Uma curiosidade minha, iria novamente? Não. Então tá, não precisamos mais falar disso. Não. Vou abordando ainda a composição pra gente não alongar o assunto. E aí... Em que momento você descobriu que compor, além de ser algo... Né, porque tem muita gente que compõe só pra si, né, só pro próprio repertório e coisa e tal, mas eu te conheci, né, eu lembro ainda nas redes sociais e coisa e tal, já nessa função de passar música para um, para outro, compondo com outros artistas, compondo com outros compositores. Quando você viu que compor não era só algo para o seu próprio repertório, que era algo que você poderia fazer e pensando em outro artista ou buscando compor um repertório desse, daquele... Em que momento você entendeu isso? No The Voice eu conheci a Lia Soares. A Lia, sim. Que é uma das minhas melhores amigas, enfim, somos muito Casou? próximas. Mamãe ela tá grávida ainda? Não, já tem a filhinha. E a Lia já era uma compositora, né? Porque eu lembro conhecida. da Lia,
não quero dizer que ela é mais jovem que eu, mas ela lá atrás, né, ela compôs sucessos para Sandy, sim, Sandy alguns. Júnior e coisa e tal. Muita gente, ela né? já compôs para Então muita gente. eu lembro fortemente dela ali final dos anos 90, ela já estava compondo pra galera, assim, Sim. etc. Daí você conheceu a Lia? Não, eu conheci a Lia no The Voice mesmo. Ela também participou, né? Ela foi finalista desse The Voice. E eu conheci ela lá, nas primeiras audições, a gente já ficou muito próxima, e eu falei que eu compunha pra ela. Eu já era fã dela, como cantora, compositora. E aí ela meio que me deu aquela primeira mãozinha ali, vamos compor juntas então. Ela foi uma mentora sua? Um pouquinho no início, assim, e aí ela já tinha uma experiência, já vivia de música. E aí a gente começou a compor para outras pessoas. Primeiro foi com ela. Sim. E aí eu já coloquei minhas primeiras músicas em outros artistas. Primeiro foi com a Tânia Mara. Que legal. Depois foi na banda da X Calypso, que foi depois do Calypso, o Chimbinha montou uma banda. Pós-Calypso, Pós-Calypso, era X Calypso. Uma banda após-Calypso. Após-Calypso. E aí, depois disso, eu comecei ali a conhecer outros compositores e entender que eu podia ganhar dinheiro com aquilo. Que é uma profissão, né? Que é uma profissão. E eu podia fazer aquilo. Eu acho que eu sou uma pessoa que... Eu componho todos os estilos, assim, de música, assim. Você sabe que uma vez, sem querer, não é sua culpa diretamente, não é culpa de ninguém, a palavra culpa nem deveria entrar nesse contexto aqui. Alguém de uma gravadora grande me ligou sugerindo que talvez eu produzisse um artista X, mas precisava de repertório. E por erro dessa pessoa, ela passou, assim... que seria um repertório assim, 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 assado, né? E daí eu pedi pro Rafa que pegasse músicas de parceiros conhecidos dele, né? De pessoas e coisa e tal, e que falei o que o AR da gravadora tinha dito, né? A gente tá querendo compor um repertório assim, assim, assado pro artista, e mande músicas, e fechando o repertório você vai produzir. No que eu enviei várias músicas... Me liga o cara, mas você mandou mais música da Mariana aí, já tem um monte dela aqui que um monte de gente mandou e coisa e tal, não aguento mais receber música dela e coisa e tal. Significa que você está em movimento, mas também é uma coisa perigosa também, né? Sim. Porque não tô, em momento algum, como eu posso dizer aqui, te colocar numa saia justa, mas eu acho sei quem é o artista. Mas eu acho que os compositores eles precisam tomar muito cuidado com isso, assim, porque é aquela coisa, você quer chegar num objetivo por vários caminhos, né? E a pessoa dessa gravadora reclamou, falou, puta, já me mandaram várias músicas dela aqui, sim. Né, no repertório e coisa e tal. Daí eu falei, nesse dia eu vi assim, por um lado, tem a coisa que eu acho perigosa, essa coisa de você conseguir enviar música e coisa e tal, mas não tá demais ali. Por outro lado, eu falei, poxa, ela é uma pessoa que realmente ela corre atrás dessa coisa da composição mesmo, assim. Então tem o fator positivo, você assim, tava lá. Eu vou te falar até mais assim sobre isso. Eu quase nunca envio música pra artista. Quase nunca. Não, mas não era nenhum artista, foi a pessoa da gravadora. Eu assim não envio música pra gravadora porque eu nem tenho eu vou falar hoje, assim, o acesso direto, eu não tenho, hoje eu sou da Som Livre. Sim. Hoje eu sou da Som Livre, sei lá, acho que 2 anos eu sou da Som Livre. E poucas vezes eu enviei música pra Som Livre, assim, poucas vezes. Sim, provavelmente quando chega porque eu componho com tanta gente que a música normalmente não é só minha, ela é minha e de mais 3 pessoas diferentes. Mas talvez tenha sido isso, porque isso ocorre muito no sertanejo também, né? Porque no sertanejo ainda é mais complexo isso, porque hoje existe escritórios de composição no sertanejo. Tem, né? Tem Fábrica Hits, não sei o que lá, tem várias... eles colocam nome nessas empresas e juntam lá 20 compositores e depois eles compõem junto ali, ok, a música é dos 10 que sentaram e fizeram, mas os 10 saem disparando essa música para vários artistas e às vezes, é isso que eu quis dizer, eu acabei de uma maneira... talvez não tão bacana te colocando nessa saia justa, mas às vezes eu vejo esse erro acontecendo muito mais no sertanejo, né, porque tem muito mais parceiros de composição. Às vezes a música... Eu vi essa semana um artista falando que ele não quis gravar uma música de alguém e depois a música apareceu estourada com o Gustavo Lima e ele, eu perdi, fui besta na hora, não dei atenção, porque às vezes começa a chegar, né, fizemos uma música em 10, daí nós 10 saímos mandando para todo mundo essa música. Então isso às vezes é que eu quero aproveitar o teu lado compositor, o lado que você disse que durante um período pós-Lia viu como funcionava essa organização de compor pensando em outras pessoas, e é uma coisa realmente, é uma profissão,
mas a pessoa tem que pensar com muito cuidado também, assim, porque é o teu material, você tem que fazer uma divulgação, tem que Sim, fazer com sim. que ele chegue até os artistas, mas às vezes, ao mesmo tempo, é perigoso que ele chegue em tanta gente que as pessoas, não vou gravar música dessa pessoa que ela já mandou para 10 também. É Sim. complicado. É, assim, por exemplo, o meu repertório, assim, repertório, tipo, de músicas que eu componho com as pessoas normalmente, normalmente ele chega para as pessoas não por mim. Certo. Normalmente ele chega porque tenho muitos amigos que são compositores, então a gente tá sempre compondo, sempre mandando. Mas assim, eu tenho uma opinião que é a seguinte, o compositor é um trabalho. É um Claro, trabalho é uma profissão. diário, é uma É, profissão que eu qual todo dia eu escrevo música. Então, assim, se essas músicas estão chegando, por exemplo, chegou pra um artista e chegou sim, pra outro de pagode, outro de funk, sim, outro de sim. sertanejo. Cara, pra mim demonstra mais versatilidade do Não, que, claro, entendeu? Assim, claro. Na verdade, mas é claro que a gente precisa que as músicas boas cheguem. Claro, porque sim. a gente faz música ruim também, sabe? Eu faço Exatamente. música ruim, É. é normal, todo mundo, a gente... Pessoal, no sertanejo, o pessoal tem um pouco de medo de quem é compositor, mas também tá buscando uma carreira artística, então o cara acha que, tipo assim, não, as músicas boas ele tá segurando pra carreira dele. né? E eu vejo, pelo contrário, eu vejo erros, assim, tem amigos meus que são compositores famosos no meio sertanejo, e também tem carreira, e eu pego no pé, eu falo, cara, na hora de dar uma música para um artista famoso, você escolhe uma música boa. Para você escolhe as piores, porque tem o gosto da pessoa. Não, eu falo porque se você pegar, tem muito. Quer ver, nunca falei isso com ele e não é dele exatamente o que eu tô falando, mas é meu amigo, a gente tem muita amizade. E uma vez ele me chegou, a gente trocou uma ideia de eu participar de um trabalho dele. O. Pô, já vou lembrar o nome dele, aquele que vive falando que quer vir comer aqui em casa lá. Como? O Calimã, o Bruno Calimã. O Ele Bruno, uma é vez, bom compositor. Jeff, vamos fazer um trabalho, coisa e tal, vamos. Daí ele falou, vou te mandar umas músicas. Ele mandou umas 80 músicas. Ele é muito bom Daí eu compositor. falei, ô Bruno, Você mandou 80 sim, músicas. as boas estão com os outros, né, cara, assim, né? Às vezes o compositor, ele não tem esse olhar que um artista tem. Um artista vai lá, ouve 80 músicas suas, só que ele pega aquela que ele fala, essa tem um quê? E o próprio compositor não tem essa visão de que o tesouro é aquela outra. Não, essa daqui é diamante, essa daqui é ouro, essa daqui é prata. E ele escolhe a prata achando que é o diamante. Então eu vejo isso muito acontecendo no meio de compositores que. Estou falando do segmento sertanejo, né? Uhum. Que também querem ter uma carreira artística. Mas Então. tá, falamos aí de composição, né? Você falou que você conheceu a Lia nesse período e ela te ajudou muito nessa coisa, então, de compor pensando em outros Ela me artistas. colocou meio que no mercado, assim, ela já me ajudou a começar, assim, eu só compunha pra Trinca na época, e ela me ajudou a começar, outros artistas gravaram músicas minhas por causa disso. E sozinha, nessa época, você não pensava em ter uma carreira. Se bem que você foi participar do Não, The eu Voice. participei do The Voice, mas era muito por causa da Trinca, assim, eu queria muito, tanto que eu saí do The Voice e continuei fazendo show com a Trinca É. normalmente, como se nada Ah, tivesse acontecido. foi no mesmo período, Foi na no mesmo mesma época. período, E aí, E você depois, ficou. Desculpa te interromper. Você chegou a ficar um tempo no The Voice? eu saí naquela fase da batalha, é batalha? Porque tem tanto tempo que eu nem Eu lembro. não assisto, vou ser É muito uma fase da sincero. batalha lá, Certo. mas assim, deu tempo de conhecer todo Ah, mundo e tal. legal. Mas eu era muito nova, assim, se fosse hoje eu teria feito muitas outras escolhas, com muitas coisas. Não, eu falo, Mas, até falei no começo, né? Você faria o The Voice de novo. Eu não tenho nada contra nenhum tipo de programa. Eu, particularmente, eu não gosto de nenhum programa onde as pessoas elas se dispõem a serem julgadas, assim, né? Desculpa o meu comentário às pessoas aí de casa. Eu acho que a pessoa que ela se dispõe a ser julgada, ela já não se vê como artista. Porque eu vou lá pro outro falar que se eu posso ou não cantar. Porque ser artista é uma coisa muito maior do que isso, né? Tem tanto artista, assim, o artista é uma união de vários fatores. É o carisma, é como ele chega nas pessoas, eu acho que é muito maior do que simplesmente cantar ou compor. Tem gente que canta muito bem e que até faz um sucesso relativo, mas não consegue ser tão grandioso quanto outras pessoas que de repente não cantam, não tem aquela interpretação toda que ela tem, né? Então eu tenho as minhas reticências assim, mas eu não julgo. Eu acho que se as pessoas procurarem ou um The Voice, Fama, não sei quais são os programas de Fama não, Canta Comigo mais da antigo. Record e coisa e tal. O Fama é da minha Fama é época, mais, anos 90, Fama é mais né? antigo. Eu acho que a pessoa entender que aquilo ali pode ser uma alavanca para a carreira dela e, né, Sim, sim. aproveitar aquele momento de exposição na TV e coisa e tal, pode ser muito legal. Mas eu não
vejo, assim, uma grande contribuição na carreira das pessoas, assim, participar desses realities Eu acho musicais. que depende da pessoa. A Lucy Alves, por exemplo, fez a carreira dela no The Voice. Ela começou no The Voice. Ela foi chamada pra Globo. Sim, depois. Assim, o Chai Suede começou no Ídolos. Sim. Acho que depende muito da pessoa, entendeu? Eu, por exemplo, não faria The Voice hoje, mas talvez um Superstar, se voltasse. É legal. Com certeza Você sabe eu faria, que eu gostava, entendeu? da proposta do Superstar muito mais do que da proposta do The Voice. O Superstar, ele te deixa cantar música autoral, né? O Isso Suricato já tinha uma faminha, assim, já era conhecido no meio da galera e foi participar lá com a banda dele, na época. Teve o Suricato, outro Melim, Malta, Melim, todo mundo sabe, muita gente rolou na verdade, eu acho que é o que você falou agora, o Superstar ele revelou muito mais, assim, pro grande público do que um The Voice, que é muito mais exposição. Porque tem música autoral, na minha opinião, é por causa disso. Certo. Porque você pode mostrar o seu trabalho, porque no né? The Voice, não quero ficar só batendo martelando nessa tecla, né? Às vezes as pessoas te falam, tem essa música pra você cantar, essa tem que cantar. E você cria uma simpatia com as pessoas ali, e quando você apresenta seu trabalho é muito distante daquilo, né? De repente, eu não sei, mas eu acho que esse outro programa que você falou, eu acho Superstar. mais, eu acho mais o legal. Superstar eu queria muito que voltasse e que eu conseguisse participar com a minha banda. Eu acho que seria Hoje, seria a muito banda bom. que você diz não é mais a Trinca, Não, é a Saudoce. Vamos entrar aí Não. então, né? Falamos sobre composição, começamos lá no esporte, coisa e tal. Daí, em que momento você sentiu que daria para montar um trio musical, vamos dizer assim, né? Porque veio esse momento ali a partir de 2017, 2018, começaram a aparecer duos, tipo Ana Vitória, e depois não sei, outros artistas, né, começaram sem esse medo, uma dupla, não sei o que lá. Em que momento vocês decidiram ser um trio e por que essa junção de vocês três? Você já disse o nome de todas elas que cantam com você, das outras duas que cantam com você no Saudoce. O que fez, assim, vamos montar um trio, vamos ser 3 gurias que cantam e vamos junto nessa? A Brenda e a Fernanda. Assim, a Saudoce começou assim. Eu já era amiga da Brenda e eu já era amiga da Fernanda. Eu e a Fernanda, a gente tinha banda na época, a gente fazia show junto, a gente conhecia há muito tempo. E a Brenda gravava cover comigo pra internet. Elas não se conheciam entre si. E aí teve um dia... você que foi eu que juntei. a agregadora aí. Teve um dia que a gente tava... resumindo muito, assim, a gente tava num show, um pocket show do Gabriel Elias. E aí o Thier chegou pra gente e falou pra mim e pra Brenda, falou, vocês têm que fazer um duo chamado Saudoce. Foi o Thier que deu o nome? Chegou com o nome já. Você falou, você tem que fazer um duo chamado Saudoce. Aí eu olhei pra Brenda, a Brenda me olhou. Mas sabe por que ele sugeriu isso? A Brenda é loirinha, não é? Brenda é loira e você o cabelo escuro. Não foi por isso, não. Sei lá de onde veio da cabeça do Thier. Não sei de onde veio da cabeça do Thier. Não sei. Saudoce foi o que ele falou. Ele pensou um pouquinho e falou Saudoce. A gente gostou do nome, eu gosto muito do nome. Só que a gente não queria ser um duo. Tá. Porque a gente até achou que poderia ser muito comparado à Ana Vitória, por ela ser loira e eu ser morena. A gente, não vamos fazer uma coisa diferente. Você toca violão também, toco que é a Ana, que é a morena, assim. Eu falei, não, vamos fazer alguma coisa diferente, até porque, né? Não foram pra frente, mas surgiram várias, assim... Duos, né? Não a questão dos duos, isso eu não censuro. Eu acho que foi libertador, assim, essa coisa das pessoas falarem, eu posso ter um parceiro, seja homem ou mulher, um duo feminino ou um duo misto, coisa e tal, sem a preocupação de ser comparado à música sertaneja. Eu acho que isso foi legal, né? Mas surgiu... Pelo menos pra mim. O que apareceu de imitação da Ana Vitória, nego, não, imagina, não sou, não. Eu só quero fazer uma canção que espalhe amor e que as pessoas ouçam, sabe, tentando ser uma Ana Vitória. Mas no caso de vocês, eu não sentiria isso, porque você é compositora, tem o seu jeito, tem o seu som, a sua música, e a Brenda não conheço mais. Mas enfim, daí vocês falaram, puta, um duo não vira porque vão comparar muito nesse momento. Eu até falei com a Brenda, eu falei, cara, beleza, um duo seria legal, que a gente é amiga, acho que vai dar certo, as nossas vozes casam super bem. Mas vamos chamar outra menina, porque que tenha a voz até um pouco mais doce, como assim, tem que ser parecida, tem que timbrar bem, claro, né? E que tenha um pouco, meio que a idade, a vibe, E aí eu pensei na Fernanda, liguei pra Fernanda, eu já tinha escrito as 5 músicas antes de falar com a Fernanda. Escrevi as 5 primeiras músicas. Já pensando no trio. Pensando no projeto. Certo. Escrevi as 5 primeiras músicas. A última música chamava Saudoce, que era o nome do projeto. Não é? É o nome do projeto. É o nome do projeto. É o nome do projeto. E aí a Fernanda aceitou na hora, assim. Ela nem tinha ouvido nada. Quando ela ouviu, ela aceitou mais ainda, que ela gostou muito, que bom.
E aí a gente foi um pouco sem... Era pra ser um projeto de 5 músicas. Era pra ser só isso, no começo. Só que deu mais certo do que tudo que a gente já tinha feito sozinho. Isso é legal, né? Assim, eu digo como resposta do público, Sim. como números e etc. Agregou pra caramba. Agregou muito e assim, a gente falou, cara, vamos continuar aqui. Assim, a gente se sentiu bem, era uma coisa que tinham gostado, tinha uma resposta boa, o engajamento pro tamanho que a gente tem hoje é muito Uma bom. pergunta, desde o início, a Clara já estava com vocês, assim, como essa pessoa que seria o suporte, o selo. No caso, não, as primeiras músicas ainda foram lançadas por vocês sem Eu não lembro, acho que desde o início, não. Desde o início, não. Não? Não, a gente... Não, a gente distribuiu o primeiro EP pela Dito. Certo. Desculpa, 3 primeiras músicas pela Dito. E as 2 últimas do primeiro EP, primeiras 5 músicas, pela Engroove já. Mas ela pela Cada Instante, que era o selo o selo da Clara. Então tem um pouco a ver, tem um pouco a ver com a Clara, porque foi indicação. Mas no segundo que a gente migrou pra Baila, e a gente tá com ela até hoje. E bailaram. E assim, tem sido muito bom, porque o resultado tem sido muito legal. Assim, nós estamos no início da carreira, né? Quantas músicas lançadas já vocês? São 9 ou 10 músicas. Bom início, né? Meu início da Quanto carreira. tempo de existência? A gente lançou a primeira música em janeiro de 2020. E aí, 2 anos depois... 2 meses depois veio a pandemia. Ou seja, a gente não fez show por 2 anos. A gente ficou parada só lançando música por 2 anos. Parada lançando música e pegando Covid, né? Exatamente. E aí eu vi 1 ou 2 vezes. Peguei 2 vezes Covid. Aí a gente lançou... A gente fez o primeiro show em dezembro, agora. O primeiro show que a gente fez na vida. Como Saudoce? Como Saudoce, Sozinha a gente já canta normalmente, mas... Como Saudoce foi o primeiro, a gente fez mais alguns agora. Agora a gente já voltou. Que bom, hein? Já tem feito. E fez um aqui em São Paulo com a Clara, inclusive, que foi ótimo, foi maneiro pra caramba. E é isso, assim, a gente tá muito no início ainda, né, desse rolê todo que eu acredito que seja a construção de uma carreira. Que é Aproveitando que você falou esse termo bonito, né, construção de carreira, acho que todos nós envolvidos em música tá sempre em busca de entregar um bom trabalho, mas colher um resultado também disso, de que as coisas deem certo realmente, né? Voltando ao princípio da nossa conversa, que o sucesso é algo muito particular, mas a gente quer algum retorno, sim. A gente quer que as pessoas ouçam, a gente se preocupa com números, a gente se preocupa com os resultados, vibra quando a música sai numa playlist, quando pega uma capa de playlist. Nessa construção de carreira, vocês 3 estão engajadas iguais? Vocês 3 pensam nisso a médio e longo prazo? Cada uma tem uma função? Você é a compositora, a outra é isso, outra é aquilo, ou não? Vocês 3 juntas são a força motriz dessa construção na carreira do Saudoce? A gente meio que faz tudo, né, no trio, mas a gente tem funções um pouquinho... Eu normalmente chego mais com a composição, elas compõem comigo também, a gente compõe juntos, mas eu chego um pouco mais com a ideia e às vezes eu faço, porque como eu componho para outras pessoas, às vezes essa música eu já pego poxa, essa música é muito boa, acho que eu vou gravar com a Saudoce. Tá vendo o que eu falei? Do compositor? Às vezes a música... Mas a Brenda, por exemplo, tem uma facilidade mais com as vozes e terças e quintas e oitavas e nonas, enfim. E a Fernanda tem uma parte de planejamento sei lá, de organização. Então ela tem meio que o controle, por exemplo, o controle de mídias sociais é da Fernanda. Porque veja bem, exemplo, mesmo vocês estando no selo da Clara Valverde, sim, né, que, poxa, é uma pessoa que eu admiro, se ela estivesse aqui eu diria isso olhando para ela, né? Ela não veio hoje com você, que pena, né? Mesmo vocês tendo toda essa assessoria e coisa e tal, a gente sabe que ser artista hoje não é esperar cair do céu, né? Não é contar com a sorte. O artista, ele tem que fazer e desempenhar 1000 funções dentro da carreira dele, né? Ele tem que ter uma mente estrategista, não é só a arte, né? Você colabora com grande parte, né, com, vamos dizer, o que é mais relevante dentro de uma carreira, que é o repertório, mas fora isso a gente sabe que se o artista não tiver, né, essa visão estratégica, marqueteira, etc., não vai acontecer nada, né?
Então é a Fernanda que é a essa Fernanda pessoa. tem um pouco mais... A Clara ajuda muito a gente nesse lance de planejamentos e até em lance de design, né? De cap, tudo isso. Porque eu não tenho... Essa visão Aquele artística clipe é uma que vocês coisa ficam jogando uns pó coloridos assim, quem deu aquela ideia? Não, aquele clipe foi uma ideia nossa, na verdade, mas ele foi... A fotografia, quem fez foi o Fernando Duarte. Demorou pra sair aqueles pó depois no Nossa, ficou uma semana na minha cabeça. Tomando banho e de vez em quando você olha Mas eu gosto muito ralo. daquele clipe, eu gosto Eu muito. também gosto pra caramba. Eu gosto dele e tem um outro que vocês estavam sentados na praia, assim, numa pedra, alguma coisa. De Meldengo. A gente levou um sofá pra cima da pedra no meio da praia e gravou o clipe, foi isso. Ser artista é isso, foi gente, isso. É se virar. Mas assim, eu não tenho uma visão, eu não tenho esse lance do Mariana, marketing, design, nada disso é comigo. De stylist, marketing, designer, nada disso. Eu sou muito focada... Não contem comigo pra esse tipo de na coisa. música. Sou muito focada em composição, em arranjo, em instrumentos e o que eu posso fazer pra agregar musicalmente. Mas fora isso, assim, sai muito do meu alcance. Quando sai do nosso alcance, a gente precisa de ajuda. Na produção, né, eu sei que em alguns momentos vocês contaram com a ajuda de pessoas, você não se intromete, você participa bastante da produção? Participo muito, assim. Acho que das 3 eu sou a que mais dou pitaco. No primeiro trabalho eu dei muito pitaco, porque a gente começou fazendo os arranjos no home studio e depois a gente levou pro Yahoo na época, que era o estúdio Yahoo. Depois, e o gravou Yahoo lá. sofreu um assalto recentemente, roubaram bastante. Tem um tempo já, ele já agora é Bazooka, né? O estúdio Yahoo fechou e agora é Bazooka, o selo novo do Zé e do Ricardo. E o segundo foi feito com o Felipe Soares, que aí eu já dei menos porque era um lance mais de beats, assim foi não tinha bateria, né, a Vera, e era muito mais o Felipe. Eu dei pitaco porque tinha coisas que eu não tinha gostado. Certo. E aí... Isso eu queria entrar nesse assunto, porque uma vez eu me lembro que a Clara comentou com o Otto, que não guarda a língua dentro da boca, ele veio comentar comigo, né, alguma coisa, que você estava interessado em participar de produção e coisa e tal. E eu estava pensando sobre isso esses dias, assim, né? Porque eu vou ser sincero, aqui dentro, aparentemente as pessoas estão vendo só nós dois, mas tem uma multidão aqui, todos são artistas, né? Eu vou te dar uma visão minha, né? Não uma visão, e ela não eu não sou dono da verdade. Eu acho que o artista produzindo a si mesmo é algo coerente, porque ele está falando do repertório dele, de como ele quer se apresentar. Eu não acredito muito no artista produzindo outros artistas, né? Baseado até uma vez que a gente foi gravar na Vitória, o Thiago mesmo me disse, falou, Jeff, eu quero que você esteja comigo, porque falou, senão, inconscientemente, eu vou levar elas para o lugar que eu já estou, né? Só que eu acho importante, por outro lado, igual você disse, né? Você falou, não domino isso que nós estamos fazendo, mas também tem coisas que não me agradam. Eu acho que essas interferências elas são totalmente importantes, o artista interferir na obra dele. Eu não sou produtora musical, mas eu componho a música. Então, quando você compõe a música, você já pensa como você quer que ela seja, um pouco do geralzão. Sim, assim. Claro. Então, assim, isso eu acho muito... assim, se eu entrego a música, é isso. Aí o cara faz uma coisa que não tem nada a ver com o que eu pensei, por exemplo, fica muito... Mas aí a gente tá falando do som de vocês, né? Algo que nasceu da sua cabeça. E eu acho muito importante, sim, o artista... Ele participar, e volto a dizer, né? Você falou, nesse momento, você foi inteligente, você falou, não domino isso, mas tô ali. Puta, isso aqui, eu não sei como, mas eu não gostei. Eu acho que se o artista não tiver isso, a música dele, em cada momento, com determinada pessoa, vai ter uma cara, vai ter uma sonoridade estranha. Sim. Eu não sei se... tomara que isso não soe arrogante de nenhuma forma, mas eu acho que ninguém, mais do que o artista, se ele já for maduro o suficiente, conhece ele mesmo, assim, no sentido do que ele quer, isso pra entendeu? mim é coerência, assim. Eu sempre digo isso, porque eu conheço artistas que vivem, né, em busca de um resultado que ele ainda não encontrou e mudando, passando por vários estúdios e produtores e etc. E cada vez soa de uma forma, cada vez soa diferente, né? Porque de não saber o que ele quer, ele também deixa na mão do outro, né? 100% na mão de um produtor. E cada vez que ele lança algo, é uma cara diferente. Então, eu acho que a coisa mais importante, assim, tudo bem, o artista ele não tem a obrigação de ser um produtor musical, né? Mas ele tem, sim, a obrigação de interferir positivamente no trabalho dele para que, né, independente de se hoje é com o Pedro, amanhã é com o João, amanhã é com a Maria, a sua música tenha uma unidade, né? Eu acho que é o que a gente sempre fala, assim, acho que as pessoas têm que ouvir a música
e tem que pensar na Sal Doce. Independente dela saber se é da Sal Doce ou não. Tem que ouvir, acho que a linguagem, a letra, a gente tenta muito fazer isso. O sofá é pequeno, mas acho que vocês três cabem. Quando teremos a totalidade do grupo e não uma parte? Não, a gente vem, eu só vou combinar com as meninas. Eu tava ali de ouvido, a hora que você chegou com a Clara, primeiro eu vi você chegando a Clara bem devagarinho, dobrando a rua ali, né, estacionando o carro, né? E daí eu tava lá em cima, na sacada, e eu vi vocês entrando e etc. Daí eu vi vocês falando sobre isso, de mudar e coisa e tal. Não existe a mínima chance da Sal Doce ficar aqui em São Paulo, sendo que São Paulo. A maior parte dos contatos, eu não sei, agora eu estou supondo, né? Mas, por exemplo, vocês trabalham com esse apoio da Clara, que é o selo de vocês. Sim. Eu sei que todas vocês têm vida lá no Rio de Janeiro, mas existe algum dia esse pensamento, passou na cabeça, mudar para São Paulo? A gente nunca conversou sobre isso as três, assim, mas assim, eu acho que tudo depende de como vai lidar a nossa carreira, assim. Eu tenho muita vontade de vir, antes mas por trabalho sobre mesmo. Você, eu já ouvi daqui e dali, sim, que você tem essa predisposição. Tem essa vontade de morar aqui e tal, até por causa da Clara também, sim, né? A gente trabalha muito junta, de composição para outras coisas, para publicidade, que a gente tem muito feito junto. Mas assim, eu tenho vontade até de ter uma experiência morando aqui também. Artisticamente, você acha que Rio ou São Paulo para um artista? São Paulo, não. São Paulo, eu trabalho aqui em uma semana, que lá em um mês eu não trabalho. Porque aqui parece que vocês respiram um pouco mais. Lá tá um sol, a gente vai pra praia. Eu não vou citar nomes, mas uma vez pedindo para eu ir pro Rio para gravar no estúdio, né? E daí, putz, eu peguei um voo muito de manhã, de madrugada, né? Tipo, daí cheguei, enrolei no aeroporto, tomei um café, coisa, eu falei, vou pra lá umas 9, assim, umas 10 horas eu tô lá, né? Começou às 4 da tarde a gravação. Eu já tava querendo matar todo mundo naquele estúdio, mas me contive. E aqui em São Paulo, é claro, eu tô brincando aqui também, tem essa descontração, porque música, não adianta a gente pensar em música como se pensa dentro de um escritório. Tem que ter um clima favorável, né? Você não pode ali ficar se indispondo com as pessoas. Mas aqui em São Paulo eu acho que existe um respeito maior pelo tempo das pessoas, assim, né? Porque você atravessar a cidade inteira para ir num lugar normal, aquele atraso, 15, 20 minutos, existe tudo quanto é lugar. Mas aqui as pessoas levam um pouco mais a sério essa coisa do horário, do compromisso. E lá no Rio, algumas vezes que eu fui a trabalho, o que era para começar às 10, começou às 2 da tarde. Isso me deixava um pouco meio assim, calma. Assim, eu acho que aqui, principalmente esse segmento que a Sal Doce tá, né, dessa... Não sei como vocês chamam, né? Esse good vibes nova MPB, pop... Porque pop é muita coisa, né? Pop é. Mas assim, a gente fala que a gente é artista de música brasileira. A gente faz música brasileira. A gente não canta nem cover internacional. A gente só canta música brasileira. Mas eu acho que é uma boa maneira de se definir, sabe por quê? Como você mesma disse aí agora, o pop é algo assim, né? Caberia 1 milhão de estilos dentro do pop, né? E tudo que as pessoas gostam, né? O pop vem de popular, né? Tudo que as pessoas gostam é pop, né? Antigamente o pop era mais só essa coisa, é o rock, e coisa e tal, né? Mas hoje, dentro desses gêneros, tem 1 milhão de gêneros musicais e tem espaço para tanta gente, né? E eu acho que não só vocês, a Sal Doce, mas muitos outros artistas representam essa nova geração. Ou seja, vocês são a MPB de hoje, né? Então, a nova, né? Vocês são os representantes, né? Alguns, assim, num estágio de sucesso, né? mais avançados e coisa e tal, mas são o que a gente tem hoje. Vocês são os Caetanos, os Djavans, né? Vocês todos, assim. Eu acho muito legal, assim, eu achei muito corajoso da parte de vocês. Primeiro, um trio, né? É claro, também tem o Melim, né, que são os 3 irmãos lá. Também achei muito corajoso da parte deles, porque sempre existiu, até brinquei agora há pouco com você, mas sempre existiu um preconceito, essa coisa de trio vocal. Sim. Sempre existiu, né? E eu falei, as gurias foram corajosas de montar esse trio. E eu achei que até agora o que vocês fizeram foi bem dosado. Realmente não partiu para aquele lado o tempo todo mundo cantando e abrindo vocal.
Porque é só isso que eu acho, tem que ser ponderado, né? Em que momento... Acho que tem que ter bom gosto, assim. Eu não tenho muito problema com quem, tipo assim, eu não gosto de... Tudo bem, aí é só você não escutar. É, claro. Sim, mas assim, eu tenho certeza que tem gente que gosta, assim. A minha ideia eu preciso fazer uma coisa que eu gosto. Sim. Se eu gosto daquilo, eu acredito que alguém vai gostar daquilo. Sim. Então, assim, não adianta nada, por exemplo, eu fazer, poxa, mas eu acho que isso aqui vai dar certo. Eu não sei, se a gente soubesse que ia dar certo, tá todo mundo, né? Fazendo. Então, assim... eu preciso fazer alguma coisa que eu acredito. Isso com certeza. Sempre. Isso eu sempre vou fazer. Uma coisa que eu acredito, que eu gosto de ouvir e que eu gosto de fazer. E aí, partindo daí, eu acho que vai ter gente que vai gostar também. E a gente tem um país muito diverso, muito grande. Grande. Então, assim, eu tenho certeza que alguém vai gostar de um trio vocal feminino, sabe? Então, assim, e pelas respostas que a gente eu tem... não digo nem a questão de ser um trio feminino ou um trio misto, como o Melim, né? É que realmente, não que seja novidade isso, antigamente até, pelo contrário, tinha muitos quartetos e quintetos. Aqueles Golden Boys, né? Não, quarteto em si, lá no Rio de Janeiro, já foi uma tradição do Rio, assim, né, e da nossa própria MPB, mas fazia um tempo que não surgia, né, eu achei muito legal, eu sou um dos incentivadores, assim, né, eu tô muito feliz que o som de banda também está voltando, porque teve um período aí de uns 5, 6 anos, onde parece que as bandas tinham meio que sido exterminadas da face da terra, né? E todo mundo... Eu lembro, teve períodos assim que eu ia para estúdio gravar, levava uma guitarra, os caras, não, isso aqui não é banda não, cara, pô, é um violão, né? A guitarra virou um instrumento maldito na música pop, agora voltou, sabe? Eu, pelo contrário, eu sou muito... Eu acho que a democracia é a melhor opção, assim, que existe para todo mundo, né? Se você quer montar um trio, monte um trio. Se você é um duo, seja um duo. Se você é artista solo, se você é um quarteto, se você é uma banda. E eu acho que essa diversidade que enriquece a gente, todo mundo. Fazendo um resumo de toda a nossa conversa hoje, né? Continua compondo, então, ainda é uma profissão sua, independente do Saudoce. Você comentou agora até que também, além de composição para outras pessoas, também atua nessa coisa de publicidade com a Clara. A gente escreve... A gente tem escreveu algumas já para algumas marcas. Não sei se pode falar marca aqui. Mas aqui pode falar qualquer coisa. A gente fez pra acho que era Riachuelo, pra Natura. Riachuelo, manda umas roupinhas aí pro Brolo, manda umas roupinhas pro outro, eu vou passar o tamanho deles depois pra você. Mas não é mais Riachuelo, né? É RCH agora, né? Vou falar, é importante assim, por mais que eu tenha, às vezes, compus com compositores super renomados e super famosos e com muito dinheiro, e as maiores conquistas que eu tive de composição foi com a Clara. Meu Deus. Então, assim... A Clara tá te dando alguma... Tá pagando, a Clara... Me deu 50 reais pra falar isso agora. Eu digo conquista pessoal, da música entrar em novela, isso ser uma conquista. Eu lembro sabe? quando entrou uma música na novela de vocês, assim. Não, mas realmente, às vezes a gente acha que só faz grandes feitos ao lado de grandes pessoas no termo, assim, já conhecidas e famosas. E às vezes é legal a gente escrever a própria história da gente com pessoas que estão sintonizadas com a gente, né? Porque batendo na porta dos famosos e já consagrados, tem muita gente. Então, às vezes, você olha para uma pessoa do lado ali e fala, puta, essa pessoa tá comigo, eu tô com ela, e você faz grandes feitos e grandes conquistas. Eu aprendi muito, assim, por exemplo... Com a Clara. Também. Hoje tem, assim... Tem músicas minhas, por exemplo, a gente faz dinheiro com várias formas de composição, né? Tem músicas que às vezes a gente faz só a liberação e ganha uma grana, a exclusividade ganha uma grana, a música não é um hit, não é um... Mas ela foi lançada ali, você ganhou seu dinheirinho ali. Sim. Mas eu acho que, assim, a gente precisa dar valor também aos artistas que são pequenos. Sim, claro. Tipo assim, eu componho muito, muito mesmo hoje pra artista que ninguém conhece. Ainda. Porque, primeiro, assim, é o meu trabalho, sabe? Então, eu não sei se aquela música vai estourar ou não. Eu não sei se... A gente não sabe. Mas gente só não sabe. Vou aproveitar a sua deixa. Embora, atualmente, eu tenha sido muito... E olha que toda vez que eu falo uma coisa que eu penso, eu sempre digo, é o meu pensamento, não estou impondo ele para ninguém, mas eu tenho sido muito acusado de... Como essa semana foi que a pessoa disse? Que eu falo as coisas só para lacrar e que nada é construtivo, né? Mas que comentário de internet? Os DMs aí, né? E daí, esses dias, a gente estava fazendo uma live aqui, eu, o Rafa e o Brolo, e falando sobre composição, inclusive a música recém-lançada do Brolo foi feita nessa live. E a música
né, por uma sorte, entrou numa playlist, ele foi capa de playlist, etc. E daí a gente estava falando sobre composição, né? Era uma live sobre composição, eu falei um pouquinho, saí, eles ficaram falando, aproveitando o seu gancho de compor também para pessoas que não são conhecidas ainda, etc. Daí, aquelas perguntas sempre, como eu faço para mandar uma composição para um grande artista, como uma música minha chega pro Luan, pro Vitor Clay, coisa e tal. Falei, cara, mas por que essa necessidade? É claro que a gente quer que a música da gente toque na novela, a gente quer que o Roberto Carlos grave a música da gente, você quer cantar no especial de final de ano do Roberto Carlos, mas começa com quem está do teu lado, né? Por que você tem que querer... Se você nunca teve uma música sua gravada ainda, né? E no momento quando você começou a compor, ninguém te conhecia, você não tinha uma música gravada por ninguém, como você vai chegar na porta de um artista já famoso e... Oi, eu sou compositor, grava uma música né? minha. E, então, as pessoas, elas perdem muito em não fazer esse tipo de coisa, né? Voltando a esse assunto que você disse, né? Você, depois que começou na profissão compositora, trabalhou com compositores já consagrados e famosos, etc., mas encontra um fortalecimento na parceria e os resultados acabam sendo mais proveitosos ao lado da Clara, né? Então, não que hoje ela não seja relevante, hoje ela também é uma compositora relevante além da carreira artística dela, né? Mas é uma história que vocês construíram. Eu vejo as pessoas assim, quando a gente abre essas caixinhas de pergunta, ou, né, tá fazendo uma live, as pessoas, elas não querem chegar, Jeff, pô, tem algum artista que você tá gravando aí, que tá começando a carreira, pô, você pode mostrar uma música, Jeff, você mostra uma música pra Ana Vitória? A Ana já compõe, né? Ela escreve, né? Jeff, você não mostra uma música, você tem como mandar pro Luan Santana, não sei pra quem, né? As pessoas, elas não querem começar por baixo, ninguém quer começar por baixo, né? Assim, eu acho que independente do tamanho que eu tenha como compositora hoje, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, eu sempre vou. Eu sou muito aberta às coisas, assim, muito. Eu sempre vou fazer o meu trabalho. Assim, se o meu trabalho é para aquele artista, beleza, a gente vai conversar. E o que você precisa? Vamos fazer. Às vezes Claro. vamos sentar junto e vamos compor. Porque eu cresci muito até como compositora, quando a gente estava falando da música chegar por muitos lados. Eu cresci muito quando eu comecei a compor com outras pessoas. Eu parei de compor sozinha na minha casa e eu comecei a Eu ainda ir vejo pessoas compondo. que são contra isso. E você ganha, você ganha no sentido não financeiro, tô falando, você ganha experiência, você ganha, Sim, você agrega ideias dentro da sua composição, né? claro. E você, quando você tá sozinho, você fica muito martelando naquilo ali, né? É muito difícil você sair um pouco daqui. Sim. É difícil, assim. Quando você abre um pouco aqui, você acaba indo para outro caminho. Se eu tivesse feito uma música sozinha, ela seria isso aqui. É. Mas com outra pessoa, ainda mais pra um Às artista, vezes, né? às vezes ela foi para um lugar que pode até não te agradar como compositora, você gostaria que ela tivesse tomado um outro direcionamento, mas aquele caminho que você de repente não concordou, levou aquela música para um outro lugar também que você não esperava que Sim. ela fosse chegar. Uma música que outro artista grava, ela não precisa necessariamente ser uma verdade minha. Sim, Não precisa. Eu preciso ser uma verdade, na minha opinião, quando Pra- eu canto. exatamente. Isso é uma verdade. Mas quando outra pessoa canta, ela vai ser uma verdade de alguém. Ou daquele cantor, ou do público que vai ouvir. Mas assim, compor é um pouco. É quase que uma técnica, né? Sim. Assim, é quase que um método, né? A gente sabe como tem que ser feito. Você escreve, você sabe como tem que ser feito, pra quem tem que ser feito. Eu acho assim que a gente se aperfeiçoa igual na produção, igual tocar, né? Eu, para ser um músico, para trabalhar com artista, eu tive que estudar escala, campo harmônico, não sei o que lá. Só que na hora que isso tudo tá no palco, isso eu tenho que. Se eu só pensar mecanicamente, também não vai funcionar. Eu acho que compor é isso também. É claro que você. Tá, vamos começar. Você tem técnicas que fazem que você comece, mas o sentimento vai tomando conta e vai te conduzindo no caminho. Eu acho que é a junção das duas coisas, né? É a inspiração e também, é claro, você vai aperfeiçoando Sim. técnicazinhas ali para resolver algumas questões que vão aparecendo. Pro meu próprio trabalho, assim, pra minha própria banda, eu no começo fiz muito sozinha, mas depois eu comecei a abrir, claro que continuando com a nossa Sim. linguagem, com a linguagem que a gente deu uma criada que a gente queria fazer daquela forma. A gente, por exemplo, a gente usa muito frases antigas, até que a minha avó usava, que a minha, Certo. sei lá. Eu adoro as A frases gente de usa boa. muito, mas tipo assim, meu dengo tem CA de convir. Assim, Certo. umas coisas assim que eu gosto muito disso, particularmente. E acaba dando uma característica para vocês também, Todas né? as nossas músicas têm alguma coisa assim.
Tua quase avó tá todas. entrando nos Conects ou não? Minha avó não, minha avó não tá mais aqui. Mas se ela tivesse... Bota os descendentes aí nos Conects. Mariana, na verdade eu comecei preparar o final da nossa conversa, né? Eu ia falar rapidamente sobre todas essas funções que você acabou desenvolvendo. Daí a gente voltou para o assunto composição, porque cada assunto, né, disso que a gente falou hoje, dava para a gente ficar o dia inteiro, não Falando só, sobre só o assunto. né, vamos falar sobre tocar, porque nós nem abordamos o lado musical. A gente começou a falar um pouquinho sobre produção, né, da sua participação, mas a gente acabou passando assim rapidamente pelo assunto. Eu queria ficar horas falando, né, da Mariana, compositora, a gente falou bastante, Instrumentista. a instrumentista, a artista, né, e parte integrante desse trio. E infelizmente, a gente adotou uma postura de não ficar horas Conversando. né? Porque as pessoas hoje, elas não têm paciência, assim, né? O dedinho fica coçando. Então, pô, que bacana ter você aqui. Quais são... eu não sei exatamente quando vai ao ar esse podcast, esse episódio com você, mas a gente já está no meio do ano, provavelmente daqui um mesinho ele vai estar saindo. Para esse ano, tem muitas coisas, mesmo não sendo você a marqueteira do grupo, a da estratégia, você é mais, digamos, você é o pilar musical do grupo, né? O pessoal pode esperar coisa legal Eu adoro aquelas frases assim, vem coisa boa aí, hein, gente? Agora, a Saudoce vai trazer alguma novidade esse ano? Tem lançamentos por aí? A gente vai lançar esse ano ainda um trabalho. E a gente já começou, tô aqui em São Paulo para isso também. Ah, que legal. E a gente vai lançar esse ano ainda esse trabalho que a gente tá Vocês pretendem continuar por um tempo? Porque tem essa coisa, né? Eu vejo o pessoal fazendo a mesma pergunta para vários mentores na internet aí, né? Single, EP ou álbum? Vocês já lançaram várias músicas. Pretendem em algum momento lançar um álbum? Vão continuar single por enquanto? A gente vai continuar com single, só que a gente quer muito gravar um disco, assim. Só que a gente não tem esse investimento ainda hoje em caixa para poder nenhum investidor, assim. Sim. Então a gente precisa disso para poder gravar um disco. Quase no finalmente das coisas, você acha que no pop, né, ou nesse segmento que você falou, como você falou, representantes da música brasileira, como você falou, artista de música brasileira. Artista de música brasileira. Você acha interessante essa figura do investidor, igual existe muito mais forte, assim, de repente, no sertanejo, no pagode? Eu acho interessante em qualquer segmento você ter uma grana. O investidor pode ser você, pode ser seus pais, pode ser alguém de fora. Então, mas um mínimo de investimento colocando uma pessoa de fora, você acha interessante, assim? De repente não é a forma de você ficar atrelado a um membro que nem é musical, nem é artístico, nem é nada, é apenas um investidor e de repente ele passa a ter um pouco de controle também da sua... Uma porcentagem da banda. Eu acho que assim, hoje eu ia agradecer muito se eu tivesse investidor, porque... É tudo muito caro, né? Sim. Tudo muito caro. Você gravar uma música, você fazer o marketing dela, você divulgar essa música, você... enfim, gravar um clipe. Tudo precisa de ou você tem alguém ali por trás, ou você tem, tipo, parcerias. Hoje a gente fez muitas coisas com parceria, até hoje. Não é só você, não. Aqui no Moringa Fresca, 90% das coisas que têm acontecido são parceiros, pessoas praticamente na mesma situação também, querendo construir. É claro que a gente trabalha e busca um crescimento para que amanhã a gente possa valorizar mais o trabalho da gente, né? Sim. Mas nessa mesma situação, tem parceiros que a gente criou aqui nesses 2 anos e é da mesma forma também, que ajudam e colaboram. Sim, eu acho que no momento a gente tem muitos parceiros assim que fazem muitas coisas com a gente, estão no time mesmo. Mas já existe uma estrutura do Já existe Saudoce. uma estrutura. Existe sempre, desde o começo existiu uma estrutura, até de clipes e produção. Sempre existiu essa parceria. Então vocês não carregaram o sofá pra cima da pedra. Alguém carregou esse sofá. A gente ajudou. Tá bom. Mas eu acho que vai chegar um momento que a gente não vai conseguir passar dali sem um investimento maior. Mas isso não é só vocês, né? Eu acho que todo artista padece dessa busca, né? Porque você vai fazendo dentro das possibilidades, né? E vai arcando com o que você consegue arcar. Mas chega uma hora, para dar aquele passo maior assim, Sim. Precisa de alguém que vem cá, deixa eu... né? Deixa eu te alavancar. É complicado. Mas esse investimento pode vir de várias formas. Exatamente. Né? Até porque a minha preocupação aqui nesse... A gente chama de podcast, eu chamo de um bate-papo informal, né?
é demonstrar a realidade para as pessoas, porque ainda nos dias de hoje, né, eu sou prova disso, prova viva disso, a gente se depara ainda com muitos artistas sonhadores, aquele que acha... Aqui aparece, sabe, aqui tá aqui o Rafa e o Bruno, eu tenho medo de falar o Rafa e o Otto como se fossem duas pessoas, mas o Rafa, a Otto é uma Você falou pessoa e Rafa um momento, eu falei, quem é Rafa, gente? Não conheço. tem pessoas que vêm aqui, né, ou ligam, ou entram em contato com a gente pelo e-mail, pô, eu queria ir para ver um lance de produção e coisa e tal. E depois, quando a pessoa chega, eu sinto que ela tá mostrando música, tipo assim, e aí, você não vai me contratar? Sabe? Tipo, ó, eu aqui, ó, minhas Olha músicas. como eu sou bom. Né? Olha eu aqui, sabe? Tem muita gente. Então, a função principal desse podcast, e todas as pessoas que passaram aqui, eu tentei abordar ao máximo esse tipo de assunto, para mostrar para as pessoas como é realmente construir a carreira, como é batalhar pelo seu espaço, pela sua música, né? Que um dia, sim, existiu essa coisa de alguém descobrir um artista, coisa e tal, mas hoje, se você não fizer a tua história, não vai acontecer nada. Hoje a gente tem que correr atrás, a gente tem que ser tudo, assim, na verdade. Porque você pode ter uma gravadora, a gravadora não vai fazer tudo Não. por você. E Então, às vezes eu assim, falo isso para as pessoas, elas acham que é mentira, né? Não, a se eu gravadora me assinar com a gravadora, contratou, tá tudo minha certo. vida, eu já Tá posso encomendar meu resolvida. apartamento, já posso comprar meu Não é carro. mais assim, né? Já Não. foi assim um dia, mas hoje em dia a gente tem que fazer, tem que caminhar com os nossos próprios passos. E, cara, a gente, na verdade, ninguém é um dono de uma verdade de que, você vai fazer sucesso, você não. A gente não sabe. É. A gente não sabe. A gente sabe o que... isso aqui tem uma chance melhor, porque é muito Sim, legal, é diferente. Isso aqui já não é tão legal, talvez não... É. Mas, assim, a gente não sabe Não. de verdade. Não A gente não mesmo. sabe o futuro. O que a gente pode fazer é um bom trabalho e esperar um resultado quase que palpável, assim, né? Porque, assim, pra mim, por exemplo, a Sal Doce, pra um começo, ela tá muito bem pra mim. Você entendeu? gosta mais de coisa salgada ou mais de coisa doce? Eu gosto de salgado. Eu gosto mais de Eu salgado. gosto de salgado. Eu não gosto de doce. Eu gosto de salgado. Eu sabia que você Não, ia eu fazer gosto essa de doce, piadinha. mano. Eu gosto de doce, mas pouquinho doce. Eu não gosto de doce. É realmente. 80% salgado e 20% doce pra mim. Não, essa pergunta veio do nada de uma forma besta, ela já tá saindo. Mariana Reis. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer, né, a sua disposição em pegar um avião lá no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Avião é muito Um bom. avião lá no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e vir aqui, né, Avião chamado Busão. Buzzer, né? Mas realmente, obrigado, e fica o convite para que em algum momento que vocês estejam as três aqui em São Paulo, né? Porque eu sei que tem que dar certo várias coisas, né? Sim. Vocês estão aqui por isso, por aquilo, vieram fazer algo com a Clara, ou vieram fazer algo do Sal Doce, né? Vai ser um prazer receber vocês três aqui, eu ia falar em casa, porque aqui saiu dali é a casa, e de lá para cá é só o estúdio mesmo. Vai ser um prazer receber vocês três aqui, né? Eu queria, mais em primeiro lugar, agradecer você por esse tempo, pela conversa, né? Eu acho que cada conversa que eu tive aqui foi esclarecedora para as pessoas, né? A gente torce para que as pessoas... eu sempre falo nas coisas que eu comento, embora essa semana eu fui acusado de lacração, de eu estar aqui só para lacrar e, né, coisa e tal, eu sempre digo para as pessoas, quando elas forem assistir uma conversa como a nossa, ou uma conversa como a do Clemente, com grandes figurões da música, com grandes artistas, coisa e tal, que a pessoa, ela se dispa, primeiro assim, do fã, né? Você não é dono da verdade, eu não sou dono da verdade, o Clemente não é dono da verdade, o cara da gravadora não é dono da verdade, o que o Caetano fez na carreira dele, outro não vai fazer. Então as pessoas precisam, assim, ter um discernimento. Pô, eles estão me passando uma visão geral da coisa, e dentro disso eu vou dar o meu jeito de fazer a minha coisa acontecer, né? Então eu acho importante, cada vez que pessoas que vêm aqui, né, você, diferente de algumas pessoas que vieram aqui, que só estão preocupadas, né, em ser artista, você é uma profissional da música antes até de ser um artista, né? Você estava lá compondo e é claro, tinha o Trinca, estava buscando, mas no momento passou a viver das suas composições, etc. Então, todas essas informações eu acho muito importante para as pessoas que estão ali do outro lado assistindo a gente. Então, em meu nome, em nome das pessoas que vão assistir essa nossa conversa, brigadão, tá aberta a casa para que você volte, traga a Brenda e a Fernanda. Isso. Vocês estariam sentadas como aí? Eu estaria provavelmente
Na esquerda. A Na Fernanda maioria no das meio, a vezes que eu Brenda vejo aqui. nos vídeos, você tá pra cá por causa do violão. Que o É, braço que o fica violão. sobrando. É, mas é costume. Eu fico pra cá por causa do violão, a Fernanda no meio, porque ela é grande e alta. É? E a Brenda na O que é direita. grande e alta pra você? Ah, ela tem mais de 1,70. É grande e Acho alta. que ela tem 1,70. Eu tenho 1,60. Não, Passou ela de é alta. 1,65 é grande e alta Ela pra tem que mim. ficar no meio. É. Bom, mas transmita aí leva para suas parceiras de trio, eu ia falar de banda, né? Fala que eu gosto muito do trabalho de vocês, manda um abraço, manda um beijo muito Obrigada. respeitoso, né? E obrigado você por ter vindo, por ter tirado um tempo para conversar aqui com Moringa Fresca e esperamos você numa outra oportunidade. Quando eu voltar, eu tô aqui de novo. Alguma Tá palavra? tranquilo. A gente fala de instrumentos. Dá pra você? É Não verdade. que tenha muita coisa pra falar de instrumentos, mas eu sei. Não, vamos armar um dia para você me ensinar um pouquinho das técnicas de tênis. Quem sabe eu até vá fazer um beach tênis. Vambora jogar. Vou nada. O pessoal que me conhece sabe como é duro me tirar para dar uma volta no quarteirão. Mari, brigadão mesmo, do fundo do Obrigada. coração. Você de casa, volto a dizer, Mariana Eis, ela tem a história dela como compositora, como cantora, mas ela faz parte de um trio muito simpático, muito bom, com músicas muito legais, chamada Sal Doce. O Rafa, que é o nosso diretor, editor, cameraman, filmmaker, eletricista, iluminador, ele vai deixar na descrição do vídeo todas as informações lá, as redes sociais, tanto suas quanto da Sal Doce, né? O pessoal que quiser acompanhar a Mariana Eis no Instagram, como é? @Mariana Ex. Mariana Com 2 N's. Mas o ex dela não é aquele ex de ex-esposa, ex-namorada, ex. Não. É EIS. Isso. Né? Porque o ex carioca, ele. É ex, parece X, né? É, exatamente. É isso. Sigam a Mariana, ela é uma grande compositora, artista com o Sal Doce. E você que curtiu, que gostou, o que tem que fazer, Rafa? Se inscrever, compartilhar, dar o joinha, ativar o sininho. Nossa, esse joinha foi muito esquisito. Ó. Fala de novo, dá o joinha. Dá o joinha. Então tá bem. Gente, brigadão. Hoje tivemos uma participação muito especial aqui de pessoas que se manifestaram aqui dentro. Tivemos... a Clara Valverde foi tão bem falada aqui dentro que ela tá aqui, né? Se ela não tivesse, ela não teria sido, não. Tô brincando. Se ela não tivesse... Temos aqui também, sentado ao lado, o jovem artista também, Bruno Gonzalez. E essas duas pessoas simpáticas, Jefferson, Mariana Eis. Obrigado, abração, até a próxima.